Olá, pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Igatópolis. Hoje eu vou fazer para vocês mais um vídeo da Prefeitura de Igatópolis com a Secretaria de Cultura e Teatro. E hoje irei trazer para vocês 16 mitos sobre gatos, 16 mentiras sobre gatos, em alusão ao dia de hoje, que é o dia 1º de abril, que é conhecido mundialmente como o Dia da Mentira. Quantas palavras dias, né? Então, hoje eu vou falar para vocês esses 16 mitos sobre gatos e explicar a verdade acerca desses mitos. Então vamos lá? Eu sou Breno Gonçalves e você está em meu canal. Seja bem-vindo, bem-vindas humanos, humanas, gatos e gatas. E essas informações são de um site estrangeiro, mas todas as informações são verificadas e também se adaptam ao nosso idioma, à nossa cultura. Que é um site estrangeiro, mas os mitos de gatos parece que são iguais em qualquer lugar do mundo. Ou seja, a mentira é global. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar o mito, depois eu vou falar a verdade. O que é verdade? A verdade acerca desse mito. Mito número 1. O fato, na verdade. Mito 1. Gatos têm um grande equilíbrio e não caem. Muita gente acredita nisso porque tem aquela famosa frase: o gato sempre cai de pé. Mas isso é mentira. Os gatos eles conseguem pular cerca de grandes alturas, e cair também, mas de alturas não muito altas. Por exemplo, você pegar o gato cair de uma mesa em pé é uma coisa. O gato cair do segundo andar, terceiro andar de um prédio em pé é outra. Porque são alturas totalmente diferentes. O corpo do gato tem uma agilidade boa, uma flexibilidade boa? Tem, mas ele também não é de ferro, ele não é imortal. Inclusive tem um mito sobre isso, que eu vou falar daqui a pouco. Então, os gatos têm uma certa vantagem em cair de pé, mas não de alturas também muito altas. Nem de altura altas, só de alturas médias e baixas. E claro, você não vai testar isso, né? Porque além de você estar cometendo maus tratos, você está pondo em risco a vida do seu animal. Então, eles podem cair de pé? Caem, mas também não é de qualquer altura, né? Até porque gato não é uma rocha, que se você tacar, ela vai aguentar o impacto. Nem a rocha, né? Que a rocha quebra, pra vocês verem. Se a rocha que é dura quebra quando a gente taca no chão, com força ou qualquer de altura, imagine o gato que tem um corpo extremamente sensível. Então eles são bons em cair de pé, mas também não é qualquer altura. Por isso também, em apartamentos, é recomendado você colocar telas, porque principalmente apartamentos que tem varanda. No caso, tem varanda e janela. Então, no meu caso, meu apartamento tem tela. Então, mesmo eu não tenho um gato aqui que eu infelizmente tinha mas faleceu. Então, o meu apartamento tem tela. O seu apartamento também tem que ter tela, ainda mais sua varanda e as janelas, porque se o gato cair de uma altura alta, é muito perigoso. Ele pode quebrar ossos e até via óbito. Então, não acreditem nisso, tá, pessoal? Essa é a mentira número 1. Os gatos sempre caem de pé. O que, claro, é uma mentira. Eu falei 16 mentiras, mas são 15, tá, pessoal? Acabei confundindo. O mito número 2, ele é um pouco, não muito famoso, mas acho bom comentar. Os bigodes são a chave para o equilíbrio de um gato. Primeiro, os bigodes, porque eu falei vibrose, porque o nome verdadeiro do bigode do gato não é bigode, é vibriase, ou vibriase. Então, eles são, por isso que eu falei vibrose, acabei confundindo. Os bigodes dos gatos, né, as vibrases, vibrisae, algo desse tipo aí, são fundamentais para a percepção sensorial e ambiente. Mas equilíbrio, eles não fazem todo esse trabalho sozinho. Se fosse assim, o meu bigode, ele ia manter-o de pé. E os pelos, né, dos gatos, eles não têm essa força toda, eles não são totalmente sobrenaturais. Eles ajudam. O que deixa o gato de pé, mantém o equilíbrio do gato, é o sentido da visão periférica e o sistema vestibular. O que é o sistema vestibular? O sistema que mantém o equilíbrio do gato, que mantém a corcunda, né, os ossos do gato estáveis assim, mantém sua postura em geral. Então isso que mantém o gato de pé, não é só o bigode. Porque se fosse assim, o meu bigode, se o meu bigode ia me manter de pé, mas não faz diferença nenhuma, porque são pelos e pelos não tem essa força toda.
Mas o que mantém o gato realmente, o equilíbrio do gato é de pé, é o sistema vestibular, principalmente. Mas importante, isso não significa que você pode tirar o bigode do seu gato. Não, porque a real função dos bigodes dos gatos são para medir onde eles vão passar. Como assim? O gato quer passar um, um muro pequeno. O bigode mede se o corpo dele consegue passar ali. Ele ajuda o bigode tipo uma régua. Então ele consegue passar. Além disso, o bigode também do gato também serve para ele, porque o bigode é uma área sensível. Então, quando o gato tá ali bebendo sua água, comendo sua comida, o bigode tocar na vasilha, ele já para de comer, porque é algo sensível. Então, o bigode ele traz umas sensações para os gatos. Funciona como um tato para eles. Mas manter de equilíbrio, o bigode não faz isso. Olha, o mito 3, que é um dos mitos mais famosos de gato, pessoal. É que gatos podem beber leite sem problema. Como assim? Por que a gente acredita nisso? É simples, porque você liga uma TV, você liga um filme, você liga um desenho para sua criança, você vai ver lá um gato bebendo um leite geladinho em sua vasilha, muitas vezes de prata. Isso é muito comum em milhares de filmes, até filmes sobre gatos abordam essa temática. Isso é perigoso, porque está induzindo ao erro. Porque gatos, na verdade, são intolerantes à lactose. Sim, os gatos são intolerantes à lactose. Inclusive, eu expliquei isso no meu vídeo anterior. Se você não assistiu, eu recomendo assistir sobre os alimentos tóxicos para gatos. Porque à medida que os gatos amadurecem, a sua capacidade de digerir a lactose, que é a principal substância do leite, diminui. Então, e quando o gato bebe o leite sem a capacidade de digerir a lactose, o que acontece é aquela clássica cena de filme quando um intolerante à lactose come um queijo ou bebe um leite. Ele fica com distúrbios gastrointestinais, como diarreia, vômito e muitos outros problemas sérios. Então, o gato não pode beber leite nem de vaca nem de cabra. Por isso que os gatinhos, quando não são amamentados, não deve-se dar leite para eles, leites normais que a gente conhece. Deve-se dar um leite específico, conhecido popularmente como uma marca chamada Pet Milk, que é um leite parecido com o da mamãe gata. E não tem nada a ver com leite de vaca ou de cabra, porque não pode dar, porque o gatinho vai ter diarreia, vai ter vômito e tudo mais. Opa, mito 4. O mito também que muita gente acredita e que tem se popularizado por aquela trend, recupera uma bola, vocês conhecem? Que mostra um gato antes e depois da castração. Então, os gatos castrados engordam sempre. Opa, tem uma palavrinha aí que faz esse seu mito. Sempre. Não é todo gato castrado que engorda. Por exemplo, é a minha gata Maribel, que vive na Gatópolis. Ela sempre foi assim, mais... Ela nunca foi de engordar muito. Isso não é problema de saúde, é do jeito dela mesmo. Hoje em dia ela tá mais gordinha, tá? Mas ela também não engordou de uma maneira assim, por causa da castração. A castração, é uma meia verdade, mas a palavra sempre não é. Porque gatos tendem a ganhar peso depois da esterilização, porque o seu metabolismo fica mais lento, ele quer ficar, ele não tira um pouco da energia dele. Mas claro, isso a castração é ruim? Não, a castração é essencial para controlar a população e evitar problemas de saúde. Mas isso é completamente normal que os gatos, após a castração, tenham um metabolismo lento. Isso não é um perigo se não for cuidado, né? Basta estimular uma alimentação saudável, equilibrada e uma rotina de exercícios para gatos, de até 15 minutos ao dia. Isso já ajuda bastante. A castração ela é uma importante aliada. Se não fosse a castração, pessoal, muitos gatinhos estariam na rua, abandonados mais do que tem hoje. Muitas gatas iriam nascer filhotes prematuros e, consequentemente, ia afetar elas, que viriam a óbito. E muitos gatos também teriam problemas sérios, como câncer de mama, entre outros. Então, a castração ela é uma importante aliada. E é verdade que os gatos tendem a ganhar peso depois da esterilização. Mas nem sempre, isso não é obrigatório acontecer. Não é sempre que isso acontece.
Primeiro, também é uma coincidência bem legal, que é que os gatos costumam ser castrados entre os 6 meses a 1 ano de idade. E nessa altura, eles são adultos. E a quantidade de comida de que necessitam é menor. Ou seja, eles se tornam mais sedentários, porque não precisam mais caçar, não tem mais a energia de um filhote. Então bate com a idade deles e com o período que a castração é. Então não é culpa da castração. E o gato não vai engordar porque castrou. É meio natural ele engordar nessa idade mesmo. Mas claro, você pode prevenir a obesidade estimulando exercícios e tendo uma alimentação saudável e equilibrada para o seu gato. O mito. Já estamos no 5, né? Acho que é o 5. É, 5. O mito 5 é os gatos não encontrarem raiva. Isso é um mito não muito famoso, mas é importante lembrar. Gatos, sim, podem contrair raiva, assim como cães, furões, morcegos e quase todos os outros animais de sangue quente. Ué, raiva tem a ver com estresse? Não. A raiva, na verdade, o nome dela tem um nome específico. É rábica, antirrábica, algo desse tipo aí. O nome é uma doença fatal na maioria dos casos, que o gato ele acaba tendo alterações neurológicas que fazem ele agir como um gato extremamente estressado, com ódio, um animal agressivo. Então por isso o nome raiva, mas não tem nada a ver com o gato que ele fica estressado é porque ele já está com isso, não. Ela é um vírus, basicamente, que afeta animais. Esse sangue quente é uma característica de certos animais, não é porque dizer que eles são estressados. E sim, gatos podem contrair raiva, assim como falei, morcegos, cães e furões. E por isso deve-se vacinar seu gato regularmente, ou seja, todo ano contra a raiva, para que ele não contraia essa doença, que na maioria dos casos é fatal, inclusive contrai para os humanos, tá? Pode passar de animal para humano. E para ser sincero, esse é um mito também que ele é bom para lembrar que vacinar contra a raiva, porque a raiva ela é rara, mas claro, vacinar é bom para prevenir que o seu gato seja um desses casos raros, tá bom? Olha, o mito 6, ele é mais conhecido. Gatos de interior, ou seja, gatos que vivem somente dentro de casa, que é o certo, eles não ficam doentes. Opa, esse não aí que faz ser uma mentira. Porque, é claro, os gatos que vivem no interior, dentro de casa, apartamento, eles estão sendo muito menos expostos às doenças que os gatos de rua, que os gatos que tenham acesso à rua têm. Porque é na rua que acontece brigas entre gatos infectados e gatos saudáveis, agressões, tem ambientes tóxicos como o ar, produtos tóxicos ali. Então, é uma série de fatores que o gato de rua tende a contrair mais doenças que o gato trancado em casa. Porém, os gatos trancados em casa não são isentos de doenças. Ué, então vai pra rua? Não. Primeiro que se ele ir pra rua vai piorar. Então ficar em casa é uma opção para ele ter menos chance, mas não é 100% de menos chance que ele vai ter. Porque existe vários, principalmente doenças respiratórias, que são transportadas pelo ar ou até nas suas roupas. E claro, fique tranquilo, são doenças consideravelmente menos graves, mas que sim, que requer um cuidado veterinário do que doenças de rua, em alguns casos, tá? Então, doenças respiratórias são totalmente comuns, tanto em gato dentro de casa, tanto gato na rua. Porque quem transporta elas é o ar, e se a gente ficar sem o ar, o que acontece com a gente morre. Então, é meio impossível. Claro, você pode ajudar a ter menos chance do que já tem, fechando janelas, tampando varandas, telhados e limpando a casa, porque isso reduz as chances das bactérias ficarem ali. Então isso ajuda bastante, mas às vezes não tem como evitar. Então é falso que gatos de interior, gatos que vivem dentro de casa, não ficam doentes. Eles ficam doentes, mas que é com chances muito mais baixas que gatos que vivem na rua. Inclusive, há uma curiosidade que gatos que vivem dentro de casa podem viver até 15 anos. Gato na rua pode não chegar nem a 6.
E muito menos, tá? Muitos chegam nem a 3 ou 2. O mito 7 é que a tênis se contraem, os gatos contraem tênis comendo alimentos estragados. Primeiro, as tênias, o que é tênia? É um parasita intestinal, aquele comprido que você conhece. Elas são geralmente transmitidas ao gato através da ingestão de pulgas. Olha, muita gente não sabia, né? Que a pulga contém uns certos parasitas dentro do corpo. Então, às vezes, o gato tá ali se coçando e acaba querendo... sabe, você já viu, né? Que o gato, para se limpar, ele se coçar, ele também dá umas mordidinhas no pelo. Isso, inclusive, pode ser um sinal que ele tem a pulga. Então, quando o gato acaba comendo essa pulga, né? Ingerindo ela, pode acabar formando uma tênia. Mas também isso pode... A transmissão de tênia pode acontecer através da ingestão de um rato infectado com elas. Gato come rato? Sim. Muitos gatos gostam de caçar e fingir comer ou comer ratos. O que, claro, não é nada recomendado, porque vocês já viram o nível de doenças de gatos, principalmente os ratos. Ratos não, desculpa. Os que eu troquei o G pelo R. Na verdade, os ratos, ainda mais aqueles que vivem em esgoto, rua, a céu aberto, então o gato não pode comer rato. Outro mito que eu acabei englobando. Porque muita gente acredita nesse mito. Ah, gato pode comer rato, é natural. Não é natural. Primeiro que era natural e matava muitos gatos. A gente não quer que seu gato seja um deles. Então não, o gato não contrai tênia diretamente comendo alimentos estragados, e sim por esses meios que eu falei. O mito 8, inclusive englobando que gatos não devem comer rato nem pássaro, tá? Porque eles contêm muitas doenças. Os ratos e os pássaros, ainda mais os que vivem soltos na rua. O mito 8. Se eu der alho na comida do gato, ele não vai ter parasitas? Esse é um mito bem antigo, né? Que também não é muito conhecido, mas ele é um mito por quê? Porque, sim, existem tratamentos naturais com alho para os parasitas, mas são feitos em doses específicas e durante um determinado número de dias. Claro, em gatos requer regras veterinárias, essas coisas. Também, como esse site é de uma cultura, outra cultura, às vezes eles não sabem muito bem, então não sei se isso engloba. Mas não é recomendado você dar alho para o gato conter pulga. Porque, primeiro, lembram do vídeo que eu falei ontem? Alho é tóxico para os gatos. Gatos podem ter anemia, porque o alho, as substâncias do alho acabam interrompendo a circulação de glóbulos vermelhos do sangue. Isso pode causar uma anemia severa, que em casos graves requer uma transfusão de sangue de gato. Então, isso é uma mentira. Porque não. Se você der alho na comida do seu gato, ele não vai ter parasitas, e sim uma anemia. Não, ele vai continuar com os parasitas, além disso vai ter uma anemia. Então não faça isso. Existem métodos muito seguros e melhores, que são os antiparasitários, aqueles famosos vermifungos que a gente conhece, que eles sim têm mais segurança e é mais recomendado. Inclusive tem que ser indicado por um veterinário, tá? Esses vermifungos. Mito 9. Os gatos sempre limpam sozinhos, não precisa de banho. É uma meia-verdade, mas vou explicar. Primeiro que os gatos são mundialmente conhecidos pela sua limpeza, através de lambidas. Mas isso não significa que eles precisam de banhos, de vez em quando, ainda mais em casos mais específicos, como gato com sujeira que não quer sair, gato com pulga, ou gatos com dermatite, inclusive somente o veterinário deve recomendar banho nesses casos de dermatite. Então, nesses casos, sim, pode ser só de recomendado um banho, até porque a língua do gato não chega em todos os lugares do seu corpo. Então, às vezes pode ser necessário precisar de banho, mas a língua, na maioria dos casos, já ajuda. Mas se ele estiver muito sujo, tá tendo uma insolação, tá com pulgas, ou tá precisando de um banho dermatológico para combater a dermatite ou qualquer problema de pele, aí sim um banho é recomendado, porque as lambidas não ajudam muito nesses casos, mas as lambidas são um excelente meio.
só que de vez em quando é necessário um banho. Mas lembrando, só dê banho em água morna, em dias frios nunca dê banho, só em dias com calor, e siga os cuidados recomendados pelo seu veterinário. E certifique-se que não vai estressar muito o gato. Inclusive, vou aglobar aqui um outro mito, que o gato tem medo de água. Sim, a maioria tem. Você botar uma água, jogar um pouquinho de água perto do seu gato, não faça isso, tá? Só tô falando, porque vai estressar ele. Se você jogar um pouquinho de água perto do seu gato, ele vai ficar com medo do caramba e vai sair correndo. Não é quando você liga a mangueira para regar as plantas, que é uma situação que acontece comigo, ou até para limpar lá a gatópolis, eles saem correndo. Então, eles não gostam de água, mas tem gatos que gostam também. Muitas raças, muitos gatos gostam de água. Mas claro, a maioria não gosta. Então não é todo gato que gosta, não é todo gato que não gosta de água. Vamos por mito 9. Não, esse aqui eu já falei, meu Deus. Mito 10. Os gatos curam as suas feridas lambendo a si próprio. Isso com certeza é uma mentira. Porque isso é um superpoder, isso não é nada que a gente conheça. Porque não, a língua do gato, ela é áspera e ela tem algumas coisas que ajudam a remover pelos e muito mais. Mas também ela não tem um superpoder de remover feridas. Porque até mesmo se o gato ficar... Vou trazer uma situação aqui. Quando a gente castra o gato, é recomendado o quê? Colocar aquela roupinha no gato para ele não ficar lambendo os pontos. Se as lambidas curassem as feridas, ajudassem a cicatrizar melhor, não teria essa regra, mas tem. Porque quando o gato fica lambendo excessivamente um machucado, uma ferida, um ponto, além de ter risco dele tirar, pode acabar ocorrendo uma inflamação. Pode até atrasar a cicatrização por causa dessa lambida excessiva. Então não, gatos não curam suas feridas se lambendo. Inclusive, a boca do gato às vezes pode ter uma bactéria ou outra e pode causar infecções na ferida. Então é um dos mitos mais errados. Mito 11, olha esse mito aqui. Infelizmente até médico fala, gente. Eu fico com raiva por causa disso, porque até médico fala que mulheres grávidas não devem ter gatos. Muita gente conhece a toxoplasmose, que é uma doença transmitida de gato para humano, gato infectado. Não é qualquer gato, é gato infectado. E, inclusive, ela é transmitida através das fezes. Então, na minha consciência, na minha cabeça, eu não sei o que eles pensam que só o gato tocar vai transmitir. Não, é só pelas fezes, contato direto pelas fezes. E essa doença, sim, ela pode causar problemas sérios se a grávida contrair, problemas que podem ser mortais para o feto. Sim, porém, o gato, primeiro que não é todo gato que tem, não é o meu gato ali que eu vi ali, ele não vai ter toxoplasmose porque todo gato tem que ter. Não, é só o gato devidamente infectado e devidamente diagnosticado por um veterinário que tem toxoplasmose. Segundo, se ele tiver umas medidas de higiene muito simples, é só não ter contato com a caixa de areia. Só você mandar outra pessoa limpar a caixa de areia. É muito simples. E limpar, e às vezes você mandar essa pessoa, a pessoa bota uma luva ali, bota uma luva aí, limpa, joga os produtos ali de higiene, acabou, só isso. Então, não sei por que alguns médicos, pediatras, tem outro nome para médico que cuida de gestante, mas esqueci o nome. Não sei porque eles insistem em falar que gato vai transmitir toxoplasmose, até porque não é por toque, não é por o gato olhar para a pessoa, não é porque o gato amassar pãozinho na barriga, não é porque o gato deitar nas coisas do bebê vai causar toxoplasmose, não. É só através das fezes. As fezes é na caixa de areia. Pronto, é só não ter contato, gente. É muito simples isso, mas é um mito que inclusive muitas familiares ou até próprias gestantes abandonam um gato por causa desse mito. Inclusive, como falei, é difundido no mundo médico. Isso é vergonhoso. Uma pessoa que estudou 8 anos acreditar num mito. Isso não é nada bom. Mas enfim, isso é um mito, tá? Mito 12. Gatos são solitários e não precisam de atenção constante. Não, mas esse é um mito também muito famoso.
Embora gatos são mais independentes que cachorros, isso já é comprovado cientificamente, eles não são criaturas completamente solitárias. Necessitam sim de interação social, estimulação mental e exercício regular para se manterem felizes e saudáveis. Então, se você deixar o seu gato o dia todo na dele, pode ser que ele não te procure, mas também vai ter uma hora que ele vai falar: opa, esse aí cara aí tá me esquecendo, tá me deixando sozinho, vai se sentir até magoado se ele falasse. Então, o que vai acontecer? Ele vai chegar perto de você, vai ficar esfregando a cabeça, vai ficar até miando, porque sim, o gato mia tem para chamar a nossa atenção. Então, eles não são solitários, eles não são totalmente independentes. Por quê? Eu acho que o gato pode caçar comida? Pode, mas o que ele prefere? Que você coloque a ração no pote, que você limpe a caixa de areia. Até porque eles não são os mesmos gatos do passado. Porque muita gente acredita, o gato no passado fazia isso e tem que fazer hoje em dia. Não, nós humanos também fazemos muita coisa na pré-história e não fazemos hoje em dia. Não é na nossa cultura fazer isso hoje em dia. Não. Então os gatos é a mesma regra. E muitos gatos até são carentes. O gato vai querer uma atenção, vai querer um cafuné, vai querer amassar pãozinho, vai querer um carinho. Eles são diferentes na maneira de demonstrar emoções e sentimentos. Mas não significa que eles não demonstram, eles demonstram da maneira deles. Então o gato, ele gosta assim de interação, ele só não sabe demonstrar muito bem. Esse mito aqui eu vou deixar pro final. Mito 14. Os gatos Não, é mito 13, perdão. Mito 13. Gatos selvagens não se adaptam à vida numa casa. Primeiro, isso é um mito. Gato selvagem, o que é gato selvagem? Eu não tô entendendo o que é gato selvagem, né? São gatos que estiveram a vida toda na rua. Também são gatos híbridos, mas são mais os gatos que viveram a vida inteira na rua, que são considerados selvagens. Não, pessoal, até porque você alimentou ele na rua e ele começou a ter um afeto com você. Eles têm que ter uma adaptação mais gradual, claro que precisam. Mas se você adaptar certinho, ter uma transição boa e mostrar amor e carinho por ele, ele vai sim ser domesticado e se tornar um gato de casa. Então, dê chance a um gato de rua, pessoal. Eles querem muito ter uma casa. A gente fala, eles tentam fugir. Porque sim, no início eles tentam por quê? Porque eles não estão acostumados. O gato não entende que está sendo acolhido primeiramente. Mas ele vai acolher conforme você mostra confiança, dedicação e amor. E com isso ele vai acabar se acostumando, além, claro, da adaptação adequada. E aí sim ele vai entender, vai parar de fugir, vai viver em casa. Um dos relatos mais famosos de gatos famosos que eu conheço é o gato Jão, da conta Pedrinho e Paulinho. Depois confiram a história dele, que é muito legal. Vocês aprenderem que gatos que vivem na rua, eles podem sim se adaptar em casa. Confira essa história depois. Mito 14. Adotar um gato é mais fácil do que adotar um cão. Primeiro, são animais totalmente diferentes. Gatos são mais. Cães tendem a ser mais independentes. Gatos tendem a ser mais independentes que cães. Mas, claro, você adotar um gato achando que é só dar ração, comida e o básico, não. Gato vai exigir de você empenho, responsabilidade, cuidado e afeto. Os gatos precisam de cuidados médicos regulares, uma dieta adequada, enriquecimento ambiental e amor e afeto. Eles não são como cães, claro que não são, são animais diferentes, mas não significam que também são mais fáceis, são mais simples, são de enfeite. Não, gatos não são de enfeite. Eles requerem todos esses cuidados e muito mais, porque eles são uma vida, e toda vida vai querer requerer uma atenção. Então, por isso, quando for adotar, tome essa decisão com seriedade e reconhecendo os desafios que vão enfrentar. Mas, claro, vai ter muita retribuição em troca desses desafios. Mas, claro, assuma as responsabilidades que vai te dar. Não é porque ele não é um cachorro que ele não vai ter certa responsabilidade. Inclusive, ele vai ter as próprias responsabilidades que os cachorros não tinham. Então, pense nisso, tá? E para encerrar, o mito 16, o mito 15, que é um dos mitos, infelizmente, mais famosos. Gato preto traz azar.
Inclusive fiz um post no Instagram, @prefeitura de Gatópolis, muito interessante, falando sobre esse mito. Uma campanha bem interessante. De onde vem esse mito? Eu vou me aprofundar. De onde vem esse mito? Lá na Idade Média, a Igreja Católica associou a gatos à bruxaria e acabou associando consequentemente ao azar, porque as bruxas também eram consideradas azar, que traziam azar. Inclusive, nem bruxa era só porque era diferente. Então, essa história acabou acumulando, muita gente acreditou na época, e olha que virada de chave, que não é legal uma virada de chave dessa, mas eu tô falando. Por quê? Porque muita gente começou a matar gatos pretos, no caso, né? E gatos pretos tinham uma grande população na Europa. Então muita gente começou a matar. E aí, com muito menos gato na rua, o que aconteceu? Os ratos começaram a se espalhar pela cidade. E o que os ratos tinham nessa época? A peste negra, a peste bubônica, e sem gatos para conter a população de ratos, porque gatos caçavam o rato nessa época. Então, o que aconteceu? Sem gato, os ratos começaram a acumular, teve rato por qualquer lado, rato no esgoto, e acumulado a vários fatores de higiene. A peste negra se espalhou por conta dos ratos, que foi o principal causador da doença. E o que aconteceu? 50 milhões de vidas foram perdidas por causa dessa doença. Entende que não tinha nada a ver com o que a igreja decidiu, nada a ver com os gatos, gente que nem que adorava gatos, acabou pegando a sua vida por causa desse erro de matar os gatos pretos. Inclusive, como é que a gente acredita num mito que vem lá da Idade Média? Muitos comportamentos antigos não são repetidos porque são impróprios para a nossa cultura atual. E às vezes são até nojentos. Então, por que a gente acredita que gato preto ainda traz azar? Porque a gente tem que esconder os gatos pretos em Halloween, até na Semana Santa. A gente tem que esconder os gatos pretos para não fazerem maldade. Porque os gatos pretos são os gatos menos adotados das ONGs. Porque os gatos pretos são a população que mais tem gato de rua. Exemplo, uma vez eu fui lá no Flamengo, que tem uma colônia de gatos lá no bairro do Flamengo, do parque lá. 50% dos gatos eram pretos. Para você ver, pessoal, as pessoas abandonam, matam e maltratam gatos pretos porque eles são pretos. Porque porque as pessoas acreditam que ele dá azar. Ele não dá azar, ele é um gato como um gato. A cor não significa nada. Tanto que muita gente fala: "Ah, o comportamento de gato tem a ver com a cor". Isso também uma mentira. Cada gato é um gato e nem o azar tu pode fazer a melhor pesquisa do mundo. Falar, gato preto não traz azar, que a pessoa ainda acredita. Por causa de um mito. De onde vem esse mito? Da avó que falou para a mãe, da mãe que falou para a filha, da filha que falou para os colegas, e os colegas que falaram para os pais e para os outros colegas. É uma fofoca. Uma fofoca que custa a vida de muitos gatos inocentes, porque todo gato é inocente. O gato não tem nada a ver com isso. Imagina, você é um gato preto na rua, alguém vai lá, te chuta porque falou que tu dá azar. Por quê, gente? Porque, inclusive, em países como o Japão, até na Inglaterra, que faz parte da Europa, os gatos pretos são considerados um símbolo de sorte. Um país que teve a sua grande influência na Europa. E tem até hoje. Inclusive, na Inglaterra, gatos pretos eram levados nas embarcações para dar sorte e o barco não afundar. Olha, então por que tem uma cultura que ainda acredita que gato preto traz azar? Por causa de uma cor, pessoal. Igual a gente falar, passar debaixo de escada traz azar. Comer leite com goiaba mata. Pessoal, isso é mentira. Isso é completamente mentira. Azar, na verdade, é quem acredita nisso, que vai evitar essas situações, ou até mesmo vai maltratar quem tem nada a ver. Essa pessoa que traz azar, que acredita num mito desse, por causa de uma cor. Não vamos deixar que a cor influencie a sua decisão, porque inclusive, maus tratos é para todo o animal, independente de cor, raça, qualquer coisa. Não tem nada a ver, porque gatos pretos são gatos como qualquer gato. Inclusive, o que não te contam o que não te contam desse mito é que gatos pretos
salvam milhares de pessoas de depressão e ansiedade todos os anos, que são considerados um dos gatos mais carinhosos e amigáveis. Aqui onde eu moro, eu alimento 2 gatas pretas. Gente, só delas me ver, elas começam a se esfregar. Tem gente que nunca alimentou ela, elas fazem isso. Elas são carinhosas. E porque um infeliz vai lá e maltrata ela, porque ela é da cor dela. A sociedade tem muito que mudar. E esses mitos têm que ser abolidos. Não é engraçado você chegar num dia e ter que fazer o mesmo vídeo porque muita gente ainda acredita no mito de, sei lá, 1000 anos, 100 mil anos atrás. Então isso não é legal. Não é legal ficar brincando com esse dia da mentira, porque a mentira custa vidas, a mentira custa sério. Uma mentira é capaz de destruir uma família. Então pense no peso das suas mentiras. Porque a mentira mata, pessoal. A mentira, a desinformação, a fake news mata. E com os gatos, infelizmente, não é diferente. Muitos gatos pretos são mortos todos os anos por causa disso, usados em rituais que não tem uma base, um critério. Acho que nem a religião aceita. Então, vamos repensar nossas ações. Então, nesse dia da mentira, eu trago aqui vocês esses 15 mitos sobre gatos, inclusive alguns extras, para vocês refletirem e pensarem que mito mata, que mito faz vidas serem tiradas vidas serem tiradas de forma cruel. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Trouxe esses 15 mitos. Não é um feliz dia da mentira, porque dia da mentira não deveria existir. Mentira não deveria existir. Claro, tem mentiras boas, tem, mas muitas dessas mentiras que eu falei podiam matar um gato. O alho, se você oferecer, o gato podia ter uma anemia. Você jogar um gato de um apartamento podia matar ele. Você maltratar um gato preto por acreditar que ele traz azar, mata. Gente, olha quantos animais são abandonados, mortos, só nesses mitos. Que, inclusive, se pesquisar, aprofundar em vários sites, vai ter vários e vários e vários, fora os mitos de rua, que circulam nas ruas. Mais de metade desses mitos podiam matar um animal. Então pense nisso. Mentira tem perna curta e pode tirar uma vida. Então é isso, pessoal. Vida privada buscar a Secretaria de Cultura e Teatro. Porque eu falei da Secretaria de Cultura e Teatro nesse vídeo? Porque mito é uma cultura. Mito é uma cultura, pessoal. E eu trouxe essa secretaria para fazer um reverso, falar a verdade, porque a verdade também tem que ser cultura, tá bom? Então é isso, ficando aqui, pessoal. Hoje é dia 1 de abril de 2026. Tchau!